TV Câmara, Campinas. Confirmando, são 5h56, portanto, falamos ao vivo aqui no plenário José Maria Matosinho. Vocês vão acompanhar conosco ao vivo a reunião ordinária de número 3. Informo que no dia 4 de fevereiro de 2026 foi protocolada pelo senhor Marcelo Araújo Bonifácio uma denúncia por infração político-administrativa contra o senhor vereador Hermínio Monteiro. Nos termos do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei /67, solicito ao senhor primeiro secretário que realize a leitura da denúncia na íntegra, também do aditivo de requerimento apresentado pelo denunciante. Pedidos de instauração de comissão processante, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, Marcelo Araújo Bonifácio, devidamente qualificado nos autos, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 33 a 35 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, bem como a Lei Orgânica do Município, apresentar representação para instauração de comissão processante em face do vereador Hermínio Monteiro, praticadas por membro da Câmara, especialmente aquelas que possam configurar quebra de decoro parlamentar, infração político-administrativa, uso do mandato para fins estranhos ao interesse público, omissão funcional dolosa, abuso de prerrogativas parlamentares. A presente representação não visa a condenação prévia, mas a apuração formal, ampla e contraditória dos fatos diante da gravidade, reiteração e interconexão dos elementos apresentados. 2. Dos fatos e do contexto geral. O vereador representado foi recentemente condenado em primeira instância por ato de improbidade administrativa em face de prática de esquema de rachadinha, página 1 do anexo, envolvendo servidores indicados politicamente com reconhecimento judicial de uso da posição política para obtenção de vantagem ilícita, atuação por meio de intermediários, confusão entre interesses públicos e privados. Tal condenação, embora seja sujeita a recurso, revela padrão de conduta incompatível com o decoro parlamentar, o que impõe à Câmara Municipal Institucional de apurar eventuais desdobramentos e conexões funcionais no âmbito do município. 3. Do nexo funcional entre o vereador representado, a coordenação da feira RIP e a administração municipal. 3.1. Indicação política e vínculo direto. Há elementos que demonstram que o senhor Mário César foi indicado politicamente pelo vereador representado para a coordenação da Feira RIP de Campinas. O referido coordenador realizou militância eleitoral ativa em favor do vereador, inclusive por meio de comunicação institucionais e privadas, página 2 do anexo. Ambos pertencem ao mesmo partido político, PSB. Tal vínculo ultrapassa a relação institucional neutra, caracterizando relação político-funcional direta. 3.2. Atuação conjunta e promoção política em evento público. Consta documentação que demonstra divulgação reiterada da Feira RIP itinerante nos canais oficiais e pessoais do vereador, páginas 3 e 4 do anexo, presença conjunta do vereador e do coordenador Mário César em vídeo publicado no canal do próprio vereador, página 5 do anexo, anúncio público da instalação do gabinete itinerante do vereador dentro do evento cultural municipal, páginas 6 e 7 do anexo. Tais condutas indicam instrumentalização de política pública cultural para promoção política em possível desvio de finalidade. 3.3. Reuniões institucionais e influência sobre entidades privadas. O vereador representado participou de reuniões oficiais de orçamento cidadão. A entrega da ata será juntada oportunamente por e-mail ao lado de dirigente da AFNESP, Kelly Bueno, primeira tesoureira, página 8 e 9 do anexo, membro da Secretaria Municipal de Cultura, agentes diretamente envolvidos na gestão da Feira RIP. A AFNESP, conforme indícios, foi supostamente criada e estruturada sob influência direta do coordenador Mário sobre as seguintes expositoras: Kelly, Cristina Bueno, expositora da Feira RIP, Molém, Sueli Aparecida Soldeira, expositora da Feira RIP, Comércio de Roupas Indianas, Cássia Elizabeth, expositora da Feira RIP, a Baiana do Acarajé e demais expositores, havendo indícios de favorecimento, ingerência indevida e proteção institucional, página 10 do anexo. Indícios de irregularidade da Feira RIP itinerante. Por meio de dezenas de requerimentos baseados nessa informação, página 11 do anexo, foram obtidos elementos que apontam funcionamento administrativo irregular das feiras itinerantes, possível desvios de finalidade, indícios de favorecimento seletivo de expositores, a ausência de controles formais adequados, omissão reiterada da Secretaria de Cultura e Turismo. Há ainda áudios do coordenador Mário César, página 12 do anexo, e será também enviada por e-mail posteriormente, nos quais este menciona expressamente indicação de vereadores, jeitinho e existência de propina para trabalhar. Tais falas por si só exigem apuração rigorosa, sobretudo diante da relação política existente com o vereador representado, da omissão qualificada do vereador representado.
O representante enviou denúncia formal junto ao e-mail do gabinete do vereador, página 3 do anexo, e à Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adulteração Infantil, página 14 e 15 do anexo, criada e presidida pelo próprio representado, contendo afirmações sobre os seguintes conteúdos probatórios: documentação administrativa, autos, registros formais de omissão de conselheiros tutelares, violações reiteradas de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Apesar disso, não houve qualquer providência, não houve encaminhamento, não houve resposta, inclusive após provocação por meio da ouvidoria da Câmara Municipal. Tal conduta caracteriza, em tese, omissão funcional dolosa, agravada pelo fato de a denúncia se relacionar diretamente ao objeto da frente parlamentar criada, criança em vulnerabilidade digital. 6. Do padrão de conduta e da necessidade de apuração. Os fatos narrados não são isolados, eles revelam um padrão reiterado de atuação consistente em uso de intermediários, influência política sobre estruturas administrativas, vereador Permínio, coordenador Mário César, a FENESP, expositores privilegiadas, feira hippie itinerante, tolerância a estímulos e práticas regulares, confusão entre interesse público e interesse político partidário, omissão diante de denúncias graves. Esse padrão guarda simetria funcional com os fundamentos da recente condenação por improbidade administrativa, o que impõe à Câmara o dever de apuração sobre a pena de conivência institucional. 7. Dos pedidos do exposto requer-se o recebimento da presente representação nos termos do artigo 33 do regimento interno. 2. Submissão ao plenário para deliberação quanto à sua admissibilidade. 3. A instauração de comissão processante com a finalidade de apurar a relação funcional entre o vereador representado, a coordenação da Feira Hippie, a associação FENESP, cuja presidente é a Sueli Aparecida e primeira tesoureira Kelly Cristina Bueno, ambas expositoras da Feira Hippie, e a administração municipal. Investigar eventual desvio de finalidade, tráfico de influência, quebra de decoro e omissão funcional. 4. A garantia de pleno contraditório e ampla defesa ao vereador representado. 5. A autorização de juntada de demais conteúdos probatórios via e-mail institucional da Câmara Municipal. 6. Ao final, sendo constatada irregularidades, a adoção de medidas regimentais cabíveis, inclusive a cassação do mandato, se for o caso, termos em que pede deferimento Marcelo Bonifácio. Aditamento à representação. Fundamentos no artigo 19, inciso 2º, a linha B, 24, 25, 33, 222, e títulos 12, artigos 229, 232 do Regimento Interno. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Marcelo Araújo Bonifácio, já qualificado nos autos da representação para instalação da comissão processante, protocolo CMC-ADM 2026-00184, em face do vereador Permínio Monteiro, PSB, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência a apresentar aditamento à representação com fundamento expresso nos dispositivos regimentais acima indicados em razão de fato superveniente grave ocorrido antes da deliberação plenária de admissibilidade nos termos a seguir. Do regimento aditamento. O presente aditamento é cabível nos termos do artigo 33 do Regimento Interno, que disciplina a representação e sua apreciação pelo plenário, admitindo a integração de fatos relevantes ocorrido antes da deliberação, para que o juízo político regimental seja exercido com base na verdade material. 2. O cabimento também decorre do artigo 24, atribuições do presidente como guardião da ordem e da dignidade institucional, do artigo 25, dever de zelar pelo regular funcionamento dos trabalhos legislativos, dos artigos 222 e 224, manutenção da ordem, urbanidade e respeito institucional, do artigo 19, inciso 2º, a linha B, competência administrativa da mesa para providências necessárias, do título 12, artigos 229 e 232, regra o sistema de proteção do decoro parlamentar. 3. O regimento interno deve ser interpretado de forma sistemática, de modo a não permitir que fato superveniente seja artificialmente apartado do procedimento principal, sobretudo quando ocorre no período entre o protocolo e a votação. 2. Do fato superveniente e da cronologia objetiva. 4. No dia 4/2/2026, às 17h48, o representante protocolou formalmente nesta Casa Legislativa a representação para instauração de comissão processante, protocolo CMC, 2026-2136, o vereador representado publicou em seus stories do app WhatsApp anexo, contendo conteúdo audiovisual contendo imagens simbólicas de confronto violento entre animais, cobra e animal espinhoso em luta até a morte. A mensagem textual em destaque era: quem insiste em atacar alguém preparado
aprende da pior forma. 6. A publicação ocorreu após a ciência inequívoca do protocolo da representação, estabelecendo anexo temporal direto entre o ato institucional do cidadão e a resposta pública do agente político. 3. Do contexto agravante, ameaças já representadas. 7. Registra-se que já existe representação policial por ameaça, inclusive de morte gravada, em andamento, envolvendo associação do vereador representado, coordenador Mário César e Kelly Cristina Bueno, associação AFENESP, com boletim de ocorrência número JL 3458-1-2025, anexo, circunstância objetiva e documental que agrava o significado institucional da mensagem publicada. 8. Tal contexto afasta qualquer leitura isolada ou abstrata do conteúdo divulgado, apontando sua análise à luz da realidade fática já conhecida pela administração. 4. Da caracterização da conduta e de seus sentidos implícitos. 9. A publicação não se confunde com a crítica política genérica ou liberdade de expressão, pois reúne cumulativamente os seguintes elementos objetivos. A. Emprego de símbolos visuais de violência letal, socialmente reconhecidos como metáforas de eliminação do oponente. B. Mensagem textual em tom condicional e punitivo, dirigida a quem insiste em atacar, expressão que, no contexto fático, refere-se ao exercício do direito de denúncia. C. Afirmação implícita de superioridade e preparo, sugerindo capacidade de reação desproporcional. D. Nexo temporal imediato, com protocolo de representação 1848, 21 e 36. 10. Em termos a conduta configura a intimidação indireta. A. Constranger o exercício do direito à petição, comprometer a urbanidade e a dignidade do mandato, interferir no ambiente deliberativo do Poder Legislativo. 5. Do enquadramento regimental específico. 11. A conduta descrita atinge diretamente o dever da urbanidade e respeito institucional, artigos 222 e 224, a dignidade da Casa Legislativa, cuja preservação compete ao presidente, artigos 24 e 25, e sistema de proteção do decoro parlamentar, título 12, artigos 229 a 232. 12. Por ocorrer antes da deliberação plenária, o fato deve integrar o juízo de admissibilidade da comissão processante sob pena de violação do princípio da verdade material e de esvaziamento do controle político-regimental. 6. Os pedidos. Diante do exposto, requer-se o recebimento do presente aditamento para que integre formalmente a representação já protocolada. 2. Que o fato superveniente seja considerado pelo plenário no juízo de admissibilidade da comissão processante. 3. Que a mesa diretora registre institucionalmente a ocorrência nos termos do artigo 19, inciso 2, a linha B. 4. Que seja feita a leitura integral em plenário, inclusive do aditamento nos termos do rito legal. 5. Que sejam adotadas as providências regimentais cabíveis para a preservação da ordem, da dignidade da casa e do livre exercício do direito de petição, termos em que impede deferimento. Marcelo Bonifácio. Sim. À mesa diretora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, ilustríssimos senhores membros da mesa diretora. Marcelo Araújo Bonifácio, já qualificado nos autos da representação para instauração da comissão processante, em face do vereador Permínio Monteiro, protocolo CMC ADM 2026-0184, de 4 de 2 de 2026, 1748, respeitosamente a presença desta mesa diretora, com fundamento nos artigos 19, inciso 2º, linha B, 24, 25 e 222 a 224 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, expor e requerer o que segue. Dos fatos. No dia 4/2, às 18h48, o requerente protocolou formalmente nessa Casa Legislativa a representação visando a instauração de comissão processante em face do vereador acima identificado. 2. No mesmo dia, às 21h36, o vereador representado publicou em seus stories no WhatsApp, anexo, conteúdo audiovisual contendo imagens de confronto violento entre animais, cobre um animal espinhoso, a mensagem textual. Quem insiste em atacar alguém preparado, aprende da pior forma. 3. A publicação ocorreu após o protocolado da representação, em contexto temporal e fático, que impede sua dissociação do exercício legítimo do direito da petição pelo requerente. 4. Registra-se que já existe representação policial em andamento por ameaça, inclusive de morte, envolvendo associados diretos ao vereador, coordenador Mário Sérgio e Kelly Cristina Bueno, da AFENESP, com boletim de ocorrência devidamente registrado e representado, número JL 3458-1-2025, anexo, circunstância que agrava o significado institucional da mensagem divulgada.
2. Da competência da mesa diretora, compete à mesa diretora, nos termos do artigo 19, inciso 2ª, linha B, adotar medidas administrativas necessárias à preservação da ordem institucional. Incumbe ao presidente da Câmara, conforme artigos 24 e 25, zelar pela dignidade da Casa, pelo regular funcionamento dos trabalhos legislativos e pela proteção do exercício legítimo dos direitos dos cidadãos perante o Poder Legislativo. 7. O regimento interno, em seus artigos 222 a 224, impõe à Câmara o dever de manutenção da ordem, da urbanidade e do respeito institucional, inclusive frente às condutas que possam configurar intimidação indireta. 3. Do pedido, diante do disposto, o requerente vem requerer que a mesa diretora tome ciência formal do fato superveniente acima narrado, que a ocorrência seja registrada nos assentamentos institucionais da Casa, como medida de preservação da ordem e da dignidade do Poder Legislativo. 3. Que o fato seja comunicado aos demais senhores vereadores dessa Casa Legislativa para ciência prévia e apreciação da admissibilidade da comissão processante. 4. Que sejam adotadas, se assim entender a mesa, providências administrativas preventivas visando resguardar o livre exercício do direito da petição e a integridade institucional dessa Casa, termos em que pede deferimento. Marcelo Bonifácio. Esses são os textos. Tendo sido feita a leitura na íntegra das 3 apresentadas pelo denunciante, eu consulto os vereadores sobre o recebimento dessa denúncia, que será decidido pelo voto da maioria dos presentes que votarem validamente no artigo inciso 2 do decreto 201/67. Declaro aberto o processo de votação. Apesar de ser votação, o quórum ser maioria simples, a votação é nominal. Vereadores favoráveis ao recebimento da denúncia votarão sim, contrários não. Em votação. Peço ao primeiro secretário informar o resultado da votação. Senhor presidente, 29 votos contrários. Com 29 votos contrários, a denúncia não foi recebida e, portanto, vai ao arquivo. Pergunto ao segundo secretário se há tempo de liderança. Presidente, há sim tempo de liderança reivindicado pelo vereador Carlinhos Camelô. Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem, vereador. Eu, como líder da bancada do PSB, pedi o tempo de liderança e passo o tempo ao vereador Permínio Monteiro. Vereador Permínio Monteiro tem até 10 minutos como tempo de liderança na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, telespectadores da TV Câmara, que também alcança a região metropolitana de Campinas, o meu boa noite a todos vocês. Venho hoje a essa tribuna para falar com serenidade, responsabilidade e, acima de tudo, respeitar esta casa. Faço isso por dever de transparência e por respeito aos meus colegas parlamentares e, principalmente, os 6.612 votos que me foram confiados pelas pessoas aqui da cidade de Campinas, aonde eu represento eles nesse plenário da Câmara Municipal de Campinas. A decisão judicial proferida em primeira instância em uma ação de improbidade administrativa não é definitiva, pois ainda não transitou em julgado e já estamos sendo devidamente questionados por meio dos recursos cabíveis no Poder Judiciário. Vivemos em um Estado democrático de direito, onde o princípio da presunção da inocência e o direito à ampla defesa não são privilégios, mas garantias constitucionais assegurados a todo e qualquer cidadão. Também é importante que a população saiba que essa decisão foi proferida sem a realização de audiência, de instrução, mesmo após a minha defesa ter requerido a oitiva de testemunhas essenciais ao esclarecimento dos fatos. Pessoas que possuem conhecimento direto sobre a realidade do meu gabinete e que poderiam contribuir de forma decisiva para a elucidação da verdade. Mais do que isso, o próprio Ministério Público, ciente desse pedido, não requereu julgamento antecipado da ação,
manifestando-se no sentido de aguardar a produção das provas. Ainda assim, o processo foi julgado de forma antecipada, atropelada e sem nenhum tipo de direito à minha defesa ou direito ao contraditório. A decisão se baseou exclusivamente em documental que, conforme já demonstrado nos autos, não comprova qualquer tipo de repasse ou transferência, recebimento de valores da minha parte. Não há um único comprovante bancário, depósito ou movimentação financeira que possa ser atribuído a mim. Por essas razões, minha defesa já adotou todas as medidas judiciais cabíveis, especialmente diante do que entendemos ser um evidente cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No que diz respeito ao pedido de instalação de mais uma comissão processante, protocolada contra mim, agora sobre o suposto tráfico de influência relacionado à Feira Hip de Campinas, quero dizer que faz mais de ano que eu não ali na Feira Hip. Não tenho nenhum tipo de tráfico de influência com aquela feira que pertence à Secretaria de Cultura e a secretária de Cultura é a Adriana Caprioli. Eu preciso ser muito claro, essa acusação é completamente infundada, sendo que no meu primeiro e segundo mandato eu somente ajudei em todos os sentidos os feirantes e os artesãos que ali trabalham com muita responsabilidade e pediram para que a secretária adotassem a feira itinerante, a Feira Hip itinerante na cidade de Campinas, que começou a circular na cidade para eles ter maiores ganhos e ter mais visibilidade. Essa foi a única ajuda e contato que eu tive com os feirantes e artesãos daquela feira. Não há qualquer ato ilegal praticado por mim. Não há favorecimento indevido. Não há utilização irregular do mandato. Minha atuação sempre foi pública, transparente e dentro dos limites legais da função parlamentar. A comissão processante é um instrumento legítimo do Poder Legislativo, mas é também um instrumento sério, excepcional, que não pode ser banalizado nem utilizado como ferramenta de disputa política. Quando sucessivos pedidos são apresentados em sequência sobre temas que já estão sendo debatidos ou esclarecidos, é inevitável que se levante uma preocupação. Estamos diante de fatos concretos ou de um movimento claramente político que pessoas interessadas no mandato, vereadores que têm mandato nesta casa, principalmente aqueles que já foram candidatos e infelizmente não foram felizes para ser eleito, não foram reconhecidos pela população. Existe esse movimento que é preocupante e é um desserviço para a população de Campinas. Na minha concepção, o que eu entendo, que existe sim uma preocupação dos senhores vereadores, que já teve retaliação de primeiro suplente, já teve movimentos de outros candidatos que se preocupa somente em denigrir a imagem dos vereadores, atrapalhar o serviço legislativo aqui nesta casa, para de qualquer forma tentar ter o mandato e sentar nessa cadeira de vereador, não respeitando os direitos legais e os votos confiados pela população aqui na cidade de Campinas. Sim, eu me preocupo. Por quê? Porque, infelizmente, as coisas estão indo para um lado e para uma situação que é preocupante, pelo menos comigo. Existem ameaças, existe interesse em querer tomar o mandato no tapetão. E ameaças até com a minha família, com o meu filho, com a minha filha. Eu não me preocupo. Por quê? Porque eu acho que eu já vivi o suficiente, mas gostaria de deixar bem claro aqui nesta tribuna que ameaças feitas à minha família vão me atingir. É claro, vão me atingir. Mas se atentarem alguma coisa, se atentem contra a minha vida. E não com o meu filho, com a minha filha, que não tem nada a ver com isso. O mandato é confiado pelo povo. Se está incomodando alguém, que se manifeste de alguma forma, dentro da legalidade, com as provas necessárias e procurando sim os meios legais, mas não ameaçando as pessoas da família que não tem nada a ver. Se atente e, se quiser, se atente contra a minha vida, tente tirar ela de alguma forma, porque pelo menos eu vou me livrar disso e vou ficar mais tranquilo, não incomodando ninguém. Então eu deixo aqui essa declaração e, se acontecer alguma coisa, eu fiz essa denúncia aqui na tribuna. Eu respeito o direito de qualquer cidadão a apresentar representação. Isso faz parte da democracia, mas também é preciso responsabilidade ao transformar denúncias frágeis em processo político
formais dentro dessa casa. Meu mandato não será intimidado. Continuarei exercendo minha função com responsabilidade, com diálogo e com compromisso com a população de Campinas. Não me escondo, não fujo de esclarecimentos e não temo investigação, desde que ela seja séria, técnica e baseada em fatos reais. Sigo exercendo meu mandato com responsabilidade, presença nos bairros, diálogo com a população e compromisso com o interesse público. Continuarei honrando cada voto que recebi, com a consciência tranquila de quem acredita na própria conduta e na prevalência da verdade. Tenho confiança de que a justiça faz com provas, com direito de defesa e com respeito às instituições, tanto no Poder Judiciário como no Poder Legislativo. Essa é a minha fala de desabafo e eu gostaria que os meus colegas também se atentassem para o que eu falei aqui, porque desde o meu primeiro mandato, eu estou no terceiro mandato, eu convivi com vereadores que ainda estão aqui e que sofreram vários tipos de ameaça para deixar o mandato. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar sim em não deixar banalizar a CP, vereador Nelson Rossi, vereador Nick Schneider, vereador Carmo, vereador Luiz Abico, as vereadoras dessa casa que são muito combatentes aqui nessa tribuna, mas a gente não pode deixar banalizar isso e querer obstruir os trabalhos do Poder Legislativo aqui da Câmara Municipal de Campinas. Até porque a gente já teve um caso aqui, um caso que é real, pouca gente sabe, e eu falo com propriedade em relação a isso, porque eu conversei com ele, e no dia que ele pediu a renúncia aqui, ele se encontrou comigo lá no Nova Europa, em um bar, e chorava que nem criança. Quem se lembra do vereador Tico Costa? Quem se lembra do vereador Tico Costa? Ele trabalhava muito para a população. Foi votado nas urnas. E ameaçaram a esposa dele, ameaçaram os 2 filhos deles que estavam na escola. A esposa dele tinha uma distribuidora de chopp lá na Avenida Baden-Powell. E eu sei muito bem da história. E eu sei por que ele saiu também. E vereadores aqui mais próximos a mim sabem quem ameaçou e por que ameaçou. Então, existe sim muita coisa nos bastidores que a população não sabe. Muitas coisas nos bastidores que acontecem para banalizar essa CP, com interesse de terceiro, com pessoas que abastecem o carro, vou falar aqui de uma forma genérica, que abastece o carro com combustível para o carro andar. Senão o carro não anda. O carro não anda sem combustível. E tem gente que come do coxo e pisa nele. É isso daí, gente. Tomem cuidado. E muita coisa vai acontecendo nessa Câmara Municipal de Campinas. Mas não vou me intimidar, não. Não tenho medo, só tenho medo da mão de Deus. Só não façam mal para alguém da minha família. Muito obrigado e boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Lamentável.